Olá, hoje eu tenho muito prazer em receber, além de um grande amigo, um grande homem de teatro, Jair Assunção, que aqui está. E vamos fazer um podcast bem gostoso, conhecendo essa personalidade do teatro e das artes, que é o Jair. Jair, gostaria que você começasse falando de onde você veio, se você é paulista ou paulistano, e vamos por aí. Tá. Bom, eu nasci em Santos. Minha família subiu logo depois do meu nascimento para São Paulo e em busca de trabalho. Eu nasci em 51 e meu primeiro contato com teatro se deu com 6, 7 anos. Eu tinha um padrinho e tio chamado Ivo Rodrigues, que professor também de línguas e de literatura, e aí ele começou a mexer com teatro amador em Santo André. Então, a primeira peça que eu fiz foi o Martins Pena, Judas em Sábado de Aleluia. Precisava de 2 garotos para malhar o Judas e levar um susto lá, né? Uhum. E aí eu entrei com meu primo. Você não era o Judas. Não, o Judas é um personagem que entra a casa da mocinha e não pode se revelar que ele está ali. Isso. E aí ela dá a ideia para ele vestir de Judas, né? E aí quando a gente ia malhar o Judas, ele se mexia, a gente ia para baixo da mesa, gritava, fechava a cortina, acabou o ato. Então esse foi meu primeiro papel. E a partir daí, eles tinham um grupo amador, que trabalhava com teatro infantil, e eu comecei a trabalhar. Eu fiz o Pinóquio, da Maria Clara Machado, fiz a Bruxinha que era boa, imagina, nesse grupo, quem fazia parte desse grupo era Sônia Guedes, era Petrim, Antônio Petrim, que nessa época estavam todos na IAD, e eu lá com 7, 8 anos. Para variar, comecei a ir mal na escola, minha mãe falou, proibido o teatro, e aí fiquei 2 anos afastado, e quando fui para o ginásio, tinha uma professora de português genial, que resolveu fazer teatro, e aí nós voltamos. Um aluno escreveu um texto, já numa situação política, isso já nos anos 63, 62, e aí a gente começa a descobrir o Festival de Teatro Amador, que naquele momento no Brasil era muito forte, muito presente. Então havia um festival estadual, depois havia um festival nacional, e haviam grupos de cidades que sempre estavam ali no fim, né? Nos primeiros lugares. Esses 3 melhores espetáculos, eles tinham uma semana de apresentação no Teatro Sesc Consolação, através de um funcionário do Sesc incrível, chamado Lupinassi. E aí nós fizemos, isso já tinha 17 para 18 anos, a gente fez a peça do Gorky, Pequenos Burgueses. Também nessa peça estava a Maria Isabel, que é uma atriz que depois vai trabalhar também com Ulisses Cruz. Estava também o Marcos Oliveira, eu, e aí ganhamos lá um prêmio, fomos lá para o Teatro Anchieta, e nesse prêmio eu ganhei uma bolsa de estudos para a Fundação das Artes em São Caetano. E aí começou a minha trajetória já como estudante mesmo, se bem que no Teatro Amador a gente estudava muito, havia cadernos, né, editados pela Comissão Estadual do Teatro, que levava para o Teatro Amador as informações de Peter Brook, de todo esse pessoal que já estava trabalhando na Europa, de Brecht. É muito importante você falar sobre isso com relação ao teatro amador, porque, infelizmente, há um ranço, não é? Ainda há, que o teatro amador, essa palavra, é o menor e o teatro profissional é o maior. Isso, explica um pouco isso, acho que, porque eu já vi tantos amadores extraordinários, atores por exemplo, extraordinários. A gente, quando ia para o Sesc fazer essa semana de apresentação,
Então, nós íamos todos os dias para lá para montar cenário e tal. Já tinha fila ali no Sesc Consolação para assistir o espetáculo, que era gratuito. Eu lembro que teve um grupo de Santo André que montou o Santo Inquérito, do Dias Gomes, numa versão bastante política e lindamente montado. E quem estava na plateia, Regina Duarte, que anos depois, 1 ou 2 anos depois, montou profissionalmente. Então, o teatro amador, pela sua condição numérica de atores, de pessoas que se agregavam aos trabalhos, montavam textos que o profissional não montava. Isso ainda existe? Ele Não, ainda existe. não, Mudou, o teatro não é? amador, bom, Hoje o tudo teatro mudou, amador né? é amador. No sentido, qualquer um. Sim, porque, por exemplo, há um tempo atrás, eu trabalhei também em projetos de ir para o interior, dar assistência a grupos amadores. E aí é muito triste o que eu vi, porque tinham cidades, por exemplo, que não deixavam o grupo usar o teatro municipal que estava vazio. Os grupos ensaiavam na praça. Só porque era, entre aspas, amador. Porque, na verdade, também muitos secretários de cultura do interior naquela época, acredito que hoje ainda talvez seja assim, eram pessoas que estavam vinculadas à família do prefeito, que, por sua vez, a sua mulher tinha uma academia de dança. Então, né, para que pôr uma peça amadora se tem a academia da primeira-dama, enfim. Coisas do Brasil, né? Eu conheci isso no Brasil, pode ser até que tem outros países, mas eu vivi isso nesse projeto chamado Ademar Guerra, que a gente ia pelo interior fazendo como também tinham grupos que eram respeitados e que faziam, mas é isso. Teatro amador, hoje em dia, não sei nem como é que se tem verba, que, por exemplo, quando nós montamos Pequenos Burgueses, tinha verba. Não só tinha verba, como, por exemplo, Jonas Bloch, que foi o diretor, ele tinha um salário da comissão estadual. A fotografia era feita por uma fotógrafa, não era a Leda Ceniz, era uma outra menina. Tinha iluminador, tinha figurino, tinha cenário. Diferente, mudou um pouco. Mudou, sim, acho que hoje, não sei, eu não acredito que tenha isso, né? Não acredito. E também não acompanhei mais o teatro amador, eu não sei como é que ele está. Mas eu lembro que eu vi coisas incríveis, trabalhos incríveis, e tinha uma cidade muito forte, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto também tinha um festival, Santos era outra cidade que sempre ficava na final e tem até hoje uma presença muito forte, o teatro lá, em São Paulo, né? Então, era isso. E hoje você, embora seja de Santos, você vive em São Paulo. Vivo em São Paulo. Vive em São Paulo. Eu tenho, assim, conhecimento de suas funções artísticas, mesmo porque conversamos muito sobre arte e teatro. Você é ator, você é diretor, você é professor de teatro e também, às vezes, dá uns, digamos assim, para suavizar a nossa entrevista, uns pitacos de dramaturgia, não? Sim. Qual é destas funções, ator, diretor, professor, autor, a que você gosta mais, a que mais te atrai ou é tudo igual? Olha, é uma questão de períodos, né? De evolução também. Quando eu fiz Macunaíma, lá nos anos 70, né? Meados dos anos 70, o Antônio estava fazendo uma adaptação do livro, o que ele chamava de uma adaptação orgânica. Então, não tinha nada processado, a não ser o Jacques Thériault, que era diretor do Aliança Francesa, que ia ao final do dia e anotava aquilo que foi criado pelos atores, inspirado no livro, ou até mesmo tirando frases do livro por inteiro. Então, entrava... Mário de Andrade. Mário de Andrade. Então, entrava muito... Porque como é uma saga de um personagem, né? Que caminha pelo Brasil todo e depois até ele tem existe até todo um estudo de literatura comparada entre Peer Gynt e Macunaíma, no sentido dele ter uma representatividade do povo latino-americano.
mas particularmente no Brasil. Então, vem da Viagem Grandota, né, que o Mário de Andrade fez com a Olívia Penteado como secretário, onde ele teve possibilidade de ir até o Amazonas, conhecer os índios, catalogou aquelas lendas todas, e aí pôs tudo isso no liquidificador e saiu Macunaíma. E também na criação, muita coisa foi apontada pelos atores. Uhum. Então, porque eram 17 capítulos, nós éramos em um grupo um pouco maior que 20 pessoas. Cada semana ou cada dia, um ator tinha que trazer uma direção, uma primeira direção daquele capítulo, e aí se surgiu uma ideia mestra, né? O Antunes aí pegava aquilo e trabalhava exaustivamente, e aí a gente se aprofundava, mas a coisa partia sempre do palco, e com a presença do Antunes e o Jacques Terriot lá anotando tudo que a gente fazia. Então, vinha informações de gente que morou no interior, ou gente que morava num outro estado, e tinha o Brasil são muito Brasis, né? Então, você tem nomenclaturas diferentes, né? De frutas, de peixes, enfim. E isso tudo apareceu no espetáculo. Foi um espetáculo que ele se montou num teatro que não estava abandonado, mas estava muito mal conservado. Ficamos lá 1 ano trabalhando, eu, na verdade, 9 meses. E esse trabalho, o que nós tínhamos eram jornais. Então, o espetáculo foi totalmente feito com jornais, e acho que, se eu não me engano, tinha uma dúzia de lanças de madeira, que a gente trabalhava aquilo de uma maneira bem diferenciada, e tinha uma peça de algodão cru de 20 metros, que a gente também podia usar à vontade. E que depois disso foi levando a uma linguagem extremamente minimalista, nada precária, mas bastante criativa. O espetáculo foi um espetáculo que o Antônio já dizia isso: nós vamos marcar um tempo dentro da história do teatro, e esse espetáculo vai correr o mundo. E isso aconteceu, inclusive com ela depois. E esse espetáculo, eu entendo que foi assim que mudou o rosto do teatro brasileiro completamente. Não sei se algum diretor antes de Macunaíma teve aquela criatividade de, com jornal, como você falou agora, fazer uma epopeia extraordinária. Então, quer dizer que você conheceu bem o nosso gênio teatral, Antunes Filho, também aqui falado em outras ocasiões com outros entrevistados meus, não é? O Jair, este homem genial, Antunes Filho, diretor de Macunaíma, com o qual você trabalhou. Me fale um pouco desta relação Antunes, teatro, e você, Antunes. Olha, para mim, no meu aprendizado, né, de ator, ele foi um marco extremamente importante. Com Antunes que eu entendi mesmo a necessidade de você, coisas também que outros mestres falam, né, que nos períodos de vacas magras ou intervalos que você cai entre uma produção e outra, e que você se deprime porque você não está ganhando dinheiro, não está no palco. A questão não é nem dinheiro, é não estar no palco. Você se ferramentar, você se preencher de cultura. Então, ler, ir a museus. Hoje você tem uma facilidade muito grande, né? Até dentro da sua casa, através de YouTube e de grandes entrevistas, de entrar em exposições até no Louvre, se você quiser. Então, e muito cinema, né? Eu, quando mudei para o ABC, a minha casa era muito próxima de um cinema grande que tinha lá. E minha avó, fomos criados pela minha avó, ela queria que as crianças fossem no domingo para a matinê,
para dar um respiro para ela, porque nós éramos 5 crianças endiabradas. Então, a gente ia todo domingo, 2 filmes e um seriado. Isso é Então, maravilhoso, né? E esse tio e uma tia, também tia Dir, que é minha madrinha, iam à noite assistir os filmes, comentavam conosco, e aos poucos a gente foi vendo esses filmes ao longo à medida que a gente foi avançando na idade. E também eu conhecia o filho de um administrador do cinema e nós víamos alguns filmes atrás da tela. Ao contrário, mas a gente via atrás da tela. Deitávamos no chão e ficávamos vendo. Então, vi Bette Davis fazendo Rainha Elizabeth, vi uma série de clássicos, né? Hoje clássicos, naquela época também já eram clássicos, e a gente assistindo ali. Eu lembro até hoje de 10 Mandamentos, e a sala era de mármore, a sala de espera era de mármore negro, e eram tantas pessoas ali amassadas esperando abrir a porta que escorria, né, vapor, suor pela parede. Nossa. Então, e lotava, porque todo mundo ia para o cinema. O cinema tinha 1000 e tantos lugares, né? Não eram salas de 200 lugares, 100 lugares, 300 lugares. Era sala de 1.200 lugares, 1.100 lugares. Então, todo mundo ia. E isso depois também me ajudou muito, né? Por exemplo, quando eu cheguei no Antunes, e boa parte do elenco, todo mundo sabia quem era Fellini, Pasolini, Luchino Visconti, sabia os atores, sabiam enfim, a gente já tinha visto várias coisas. Então, o diálogo com ele era muito fluídico e muito enriquecedor, e você percebia o quanto que era importante, né, você ter lido várias coisas, né, Machado de Assis, enfim, a literatura de um modo geral. E ele também fazia a gente E ler fazia ler. Por muito. exemplo, nós trabalhávamos de segunda a sábado, da 12:00 às 11:00, meia-noite, com meia hora de janta. E no domingo tinha tarefa. Se tinha filme passando, você tinha que ir assistir o filme e você poderia ser chamado no ensaio para falar sobre o filme. E ai de você. E ai de você. Se você não tivesse visto, ele às vezes até não te mandava embora, mas você passava um carão lá na frente de todo mundo. Mas a gente não ia por medo dele, a gente ia pelo prazer. Isso. Entende? Era o dia de folga. Claro, se acordava mais tarde, a comida era diferente em casa, de domingo, né? O macarrão da nona, com frango, enfim. E aí a gente corria para o teatro ou para uma peça e ali a gente conversava, né? Era muito... Antigamente tinha uma coisa muito interessante, né? Que você deve ter vivido também, que é a questão do piolim. Sim! A questão daquele outro lugar lá, que eram os atores mais de televisão que era o que o Antunes ia muito, com muita frequência, o Gigetto. Gigetto. Né? Fechou então, agora, não existe mais Gigetto. Parece que ele foi para um outro lugar, mas não tem mais essa questão dos artistas. Isso, né? isso. Por exemplo, eu tive agora vai todo mundo no Planeta. O Planeta ficou mais ou menos mais ali. Mais ou menos. Mas o Gigetto, o Piolim era tão incrível que o dono do Piolim fez um prato chamado picadinho a cocó. O picadinho a cocó foi um prato criado para os atores que tinham pouco dinheiro. Então, era muito carne picadinha. Sobras, vamos dizer. Não, era um prato. Um prato. Não tinha sobras, não. Era picadinho, Sim. Tinha uma saladinha boa e tinha um arroz, milho, e 2 bananas e um ovo. Então, quando você estava na Vaca Magra, né, ou, por exemplo, todo mundo saía da peça e ia para o Piolim. E se você não tinha dinheiro, alguém pedia o prato e dividia, ou pedia-se 2 pratos e comiam 4 pessoas. E eu tive a oportunidade, por exemplo, de sentar numa mesa, está Zé Celso, lá num determinado momento da estrada dele, do caminho dele, e outros diretores, outras pessoas de teatro, autores, críticos, né?
sentado conversando sobre teatro, ou pessoas que vinham da Europa para contar o que viram. E, então, era um aprendizado o tempo inteiro, né? Quer dizer, existia uma categoria, existia essa, eu não vou dizer uma confraternização, mas existia essa comunhão, né? Eu lembro que, mesmo quando eu não estava trabalhando, às vezes eu vinha para São Paulo, e às 10 horas eu estava lá no Piolim, e começavam a chegar os atores e contando as coisas que aconteciam nas sessões, as coisas internas, os bastidores. Então, você aprendia muito, né? Agora, Muito. você tem muita cultura. E essa, eu sempre achei. E essa cultura, já pelo que você nos falou, vem lá antes de Antunes, antes de você ser o ator. Desde berço, vamos dizer assim, que sua avó ou mãe, não sei o quê, te obrigava a assistir. Não? Sim. Então, o seu acervo com o Antunes, que era um intelectual também, foi se aprimorando. E depois que o Antunes nos deixou, esse é meu pensamento, como ele nos doutrinou a somar cultura, hoje a gente vai sozinho e tem paixão por ela, hein? Lê, Sim. assiste. Eu sempre que eu converso sempre com você no WhatsApp, você está sempre ou assistindo um grande espetáculo, ou vendo um balé, ou vendo um programa de muita qualidade na televisão. O que você tem a nos falar sobre a questão cultural no Brasil e nós que tivemos a felicidade de sermos dirigidos por um homem que é apaixonado pela cultura e nos cobrava a cultura o tempo todo? Veja, essas coisas que eu estou colocando, a televisão ainda era incipiente. Ela estava começando e então você pegou um outro momento, né? Meu tio, por exemplo, foi uma pessoa muito importante. Ele assinava 2 revistas na época de cinema, uma chamada Cinelândia e uma outra chamada Filmelândia. Então, eu poderia até não ter visto o filme, mas nas revistas vinham as fotos, vinha a sinopse do filme, os bastidores, o diretor, né? A memória fresquinha. Então, tudo isso entrava e ficava lá encaixado. A questão da leitura também veio dele, né? Porque nós dormíamos no mesmo quarto e entre a minha cama e ele tinha um armário dele, cheio de textos de teatro, que eu comecei a ler também com 10, 12 anos. E também me foi dado, né, por esse tio e essa tia, um exemplo de ler, né? A gente não tinha essa coisa de ficar na tela. Depois, é claro, a televisão entrou, fez o que tinha que fazer. Hoje em dia nós estamos vivendo essa questão da tela, né? Que ela é muito presente o tempo inteiro. Se você bobear, você nem come, você nem dorme, você nem toma banho, porque você vai se enchendo de imagens e informações. E hoje você não precisa ir à televisão, né? Porque a televisão está está já tá aqui, no celular. Exato. Hoje você pode entrar no metrô, porque ninguém vai ver. Né? É isso mesmo. Você entra pelado e as pessoas estão todas, cada uma na sua tela, se não estão dormindo, segurando o celular. Então, não tem mais troca de olhar, né? Não tem mais troca de conversa, né? São Paulo já era uma cidade sempre um pouco mais conservadora, as pessoas falam com você que você não conhece, você já fica um pouco mais assim, mas de qualquer forma ainda você recomendava o livro que você estava lendo, enfim, sempre havia uma comunicação. Hoje em dia não mais. Não mais. Né? Então, agora, individualmente, cada um também escolhe a sua seara. Eu fiquei 20 anos numa escola dando aula de teatro. E vi isso de perto, né? Para um aluno ler um texto na qual ele estava acostumado a fazer, numa semana, várias cenas pequenas de televisão, você dar a ele uma peça de 3 atos para escolher uma cena, isso levava um mês e meio, para ler uma peça. Então, claro que haviam exceções, mas poucas, muito poucas. Ou você indicar um filme, né, para a pessoa,
E ela imediatamente já sabia que no tal MUBI, não sei aonde está passando, para ver em casa. Não tinha mais esse ritual de ir ao cinema. E aí você ia discutir o filme na aula seguinte e perguntava quantas pessoas viram, e você via que timidamente 3 ou 4. E aí, de uma sala de 30, 28 pessoas. E aí você começava a discutir o filme e você via que a pessoa, ela não tinha visto o filme inteiro. As pessoas hoje fazem tudo por etapas. Então, para ver um filme, ela para, porque o celular tocou, porque ela tem que sair, porque, enfim. Eu não estou criticando nada, eu só estou relatando o tempo. O que está aí. Né? Isso. Então, eu não me acho assim uma pessoa tão sábia, mas eu procuro, eu aprendi isso, a aproveitar muito o meu tempo. Hoje eu estou aposentado, trabalho, ainda preciso trabalhar, mas tenho o maior prazer de ficar na minha casa, ler, ir ao cinema. Adoro ir ao cinema à tarde, porque é um público ainda que tem o hábito em si de ir ao cinema, então não toca celular, ninguém abre celular. As pessoas vão para esse ritual de entrar numa sala no escuro para mergulhar numa tela, e que também é um aprendizado, né? Eu acho que a grande questão do Brasil, no meu modo de ver, e esse modo de ver é peneirado por várias pessoas que eu admiro, né? E que colocam que realmente a salvação, não sei se é essa palavra, mas a evolução, né? Ela está na educação e na cultura. Isso, então, e na educação, no mínimo de 15 anos para se atingir um patamar. Agora é difícil, né? Porque cada representante nosso que entra, ele quer deixar sua marca. Então, ele corta isso, corta aquilo, né? Tira-se verba daqui, passa-se para lá, enfim. Agora e o povo tá assim. E quando eu falo isso, eu estou falando de gente com condições econômicas, porque a escola não é barato. Uma escola de teatro não é barata. Então, não é que, né? Depois fui dar aula também em oficinas culturais e vi que isso também é uma realidade. Né? De gente que não tem o dinheiro para pagar uma escola, mas também para ver um filme leva 3 dias. Aí o amigo conta como é que é, né? Para ele, se caso for questionado, ele saber mais ou menos como é que é a história. E assim nós vamos empurrando com a barriga. Mas acho que vamos ainda chegar em algum lugar. Não sei exatamente onde, mas vamos. Agora, Jair, eu vejo um lado negativo nisso tudo. Eu acho. Seguinte, vamos ver se você concorda comigo. Está tudo tão rápido e tão prático e tão imediato que as pessoas hoje, eu não sei a faixa etária que eu estou falando das pessoas, e passo isso para você. Não tem mais nenhuma paciência de se aprofundar em conhecimentos verticais. É tudo assim, horizontal, digestivo. Ele engole rápido a informação e para outra. E quando você vai ver, não foi dito nada de profundo. Isso me preocupa. Por quê? Falando sinceramente, uma pessoa que trabalha com rede social e que gosta da cultura e da arte, do conhecimento mais profundo, ela tem muito menos seguidores do que experiência própria. Eu não quis direcionar minhas redes sociais para ou mostrar o prato que eu estou comendo, ou mostrar a roupa, ou coisinhas assim, rápidas, assim. Eu quis fazer uma coisa um pouquinho mais, como entrevistar você, entrevistar outra, mais profundas. Olha, se eu tenho, eu vou dar um chute, se eu tenho, 500 seguidores, uma pessoa que apresenta nas redes conhecimento só, horizontal, rápido, que não precisa pensar. Se eu tenho 500, ela tem 500 mil. E eu acho isso meio ingrato. O que você acha do que eu falei? Não sei se você concorda. Concordo plenamente. Pode não concordar, não tem problema. Não, concordo.
O Antunes foi um grande mestre. Ele falava coisas que naquela época talvez eu não entendesse muito bem. Depois eu vi que ele tinha uma visão do que estava vindo ali. Ele dizia uma coisa, que no futuro ninguém mais precisaria ser excelente. O mais ou menos ia resolver. Nossa, ele já falava isso lá? Nos anos 80. Olha, o homem sabia das coisas. Então, e vejo que isso é uma verdade. Por exemplo, eu nunca tive a pretensão e nem quero ter 1 milhão de amigos, ou 100 mil, ou 1000. De amigos? Você não está falando nem de rede social. Estou falando de rede social, né? Porque hoje em dia você ter 1 milhão de pessoas dentro desse universo capitalista, isso tem um peso. Né? A ponto de, por exemplo, um ator, e isso aconteceu, um ator de talento ser negado, mas ser colocado uma outra pessoa que tinha 1 milhão de seguidores. E que era talvez de talento menor do que, não sei. Sim, provavelmente, né? Isso aconteceu e todo mundo sabe. Porque essa coisa do logaritmo, né? É isso, Isso, né? logaritmo. E aí, então, eu sei lá, eu uso o celular, mas eu, por exemplo, não uso o celular de manhã eu cuido de mim, cuido da minha casa, eu tenho 2 gatos que eu adoro. Como chamam? Um é o Horácio, de graça. Não é de graça, né, o nome, e a outra Softica, que é uma personagem... Softica? É tudo gente de teatro, esses dois, um é da filosofia. Personagens. Horácio é amigo de Hamlet, e Softica é uma personagem do Chekhov. Maravilhoso. Então, mas é isso, né? Essa questão do tempo é outra questão também, né? A gente não sabe mensurar direito, ou sabe, né? Mas a gente vê que, por exemplo, você abre uma tela e você começa a procurar uma coisa, quando você vê, você já está noutra, quando você olha, está na hora de dormir. Certo? E aí você não vai dormir, porque também você ficou tanto tempo naquela tela que diz que tem elementos que mexem lá, que você não dorme. Eu estou, nesse momento, dormindo cedo, acordando cedo, cuidando de mim, e cuidando da minha cabeça e da minha... que também é difícil, né? Está um tempo difícil. Eu estou dentro do etarismo, né? Então, isso é uma outra realidade que a gente tem que aprender a lidar com ela. Aliás, ontem eu vi um programa do Bial, com a Mari Del Priori e a... Volpato. Eu não sei primeiro o nome dela. Maravilhosas. Maravilhosa. E elas falando exatamente sobre isso, sobre essa questão do envelhecimento. Então, isso é uma realidade que a gente tem que enfrentar. É difícil, e é engraçado, né? Porque você tem essa, não vou dizer decadência, mas essa não mais presença tanta física. Desculpe, Regina Volpato. Regina Volpato. Sou fã dela e sou fã da Mari Del Priori também. E elas estavam colocando isso, mas a potência que você tem na cabeça, né? De experiência, de coisas que você já viveu e de aceitação disso que está aí, né? Porque tudo nessa vida está em movimento e tudo é cíclico, né? Germina, cresce, morre. Então, é isso. Ontem eu assisti um programa, Jair, na televisão sobre a China. Que a China está à nossa frente, tecnologicamente falando. Milhões e milhões. Os carros voam. Para você tirar dinheiro ou pegar dinheiro, mexer com dinheiro. Não tem dinheiro, nota, é mão. Você registra a sua mão e você vai fazer um pagamento, chega lá, põe a mão, já sai. Acho extraordinário. Nós não vamos pegar, eu acho, mas filhos nossos, netos, vão pegar, acho que o mundo... Para onde vamos, hein? Não sai. Ou a gente... O Antunes dizia isso. Ou foi para um lugar tão absurdo que não tem mais saída, aí volta... Ou tem saída e vamos para um... Olha, às vezes eu penso assim, eu tenho um sobrinho que hoje está com 32 anos, é meu afilhado também, e eu lembro, quando ele tinha 3 anos, a minha irmã teve que subir todos os aparelhos,
que com 3 anos ele sabia colocar CD no toca-CD. E sabia colocar DVD no toca-DVD. Então, tem uma questão que eu acho que essas gerações, elas já vêm chipadas. Isso A mesmo. deficiência é nossa. Gostei. Né? Nós Se é somos que a os defici- dissipados. Eles já percebe? vêm. Eles já vêm chipados. Então, é outra questão. Né? Eu, volta e meia, estou pedindo ajudas aos universitários para essa Sim. questão. E aí eles pegam o meu aparelho e fazem ficar pronto, professor. Fala assim, não, mas explica, eles não têm a paciência. Eles está pronto, resolve. Mesmo. E aí você fica novamente dependendo, mas agora já tem cursos para a terceira idade, que até vou fazer uma hora vai dar certo, para entender um pouco mais isso, que é necessário, porque também você vai se sentindo Na mão do outro. na mão do outro e uma pessoa ignorante, né? Porque eu sei muito pouco. Tanto que eu nem me arrisco muito, que também sei que as coisas são todas elas muito fragilizadas, né? A nível de golpes e tal. Então você fica um pouco receoso, você não tem uma segurança. Não. Como eu tinha de pegar um ônibus, saber que eu vou descer em tal lugar, vou caminhar, vou entrar no teatro, vou entrar no cinema, vou ver uma palestra ou vou ali. E não, você faz isso tudo da sua casa hoje, né? Que eu acho, por um lado, muito interessante, mas por outro lado também é terrível, né? Então é isso. Nós vamos dar um intervalinho e voltamos para... Eu quero que a gente converse um pouquinho mais sobre esse gênio que nós tivemos na vida, que é Antunes Filho. Maravilha, com o maior prazer. Então, continuando o nosso bate-papo com esse querido amigo e diretor e ator, principalmente ator, né? Você gosta de o ator, eu também gosto de ser atriz. Mas, enfim, porque é o que sabemos, é o que temos para oferecer para o mundo, independente de repertório e tal. E, novamente, eu volto para conversar com o Jair sobre o grande diretor de teatro genial, Antunes Filho, muitas vezes lembrado aqui, porque a gente tem que beber nas grandes fontes, não é, Jair? Sim. Nas fontes dos geniais, para a gente aprender. O Antunes tinha uma característica que ele trabalhava com cada ator de maneira diferente. O Jair vai explicar um pouco sobre isso, porque eu não sei o que é isso, não sei. Às vezes eu chegava a pensar, mas ele é louco, ou louco no bom sentido. Ou ele acha que com esse ator é dessa maneira, com esse é dessa maneira, por conta disso, não sei explicar. Comigo, como eu vim do circo, e o circo é catarse pura praticamente, é jorro. Chorar, chora mesmo. Sorrir mesmo. Matar é na frente da plateia. Punha aquelas bombinhas. Você lembra disso? Uns plastiquinhos de anilina. E na hora de se matar, estourava um saquinho. Granguinhol, né? Isto. Estourava. Como chama? Granguinol. Granguinol é um movimento de teatro que teve principalmente na Inglaterra no período daqueles assassinatos das prostitutas. Sei. E o teatro começou a absorver isso e fazer peças sanguinárias. Ai, que e o interessante. público pagava mais caro para sentar nas primeiras filas, para sair até respingado de sangue. Interessante. E aí esse gênero levou o nome de granguinol. Granguinol. Eu fiz muito granguinol no circo. O circo que pegou, Sim, então. sim. Então, veja. E é um exagero, né? Porque Exagero. Como também havia uma repressão sexual muito grande da Rainha Vitória, toda aquela coisa, isso também era um escape, entende? Ah, tá. Assim Tá como ótimo. também o seio de algumas pinturas na Renascença, um pouco antes da Renascença, tem a ver também com a questão da castração sexual. Ah, meu Deus. Olha que a coisa, então, tá... A coisa sempre sai. Não tem jeito. Não tem jeito. Por um lado ou outro ela vai sair. Então,
eu fazia muito greguinho. Granguió. Granguió. Bom, mas que é Eu muito não sei se a emocionante. pronúncia está certa, mas é granguinhol. Pelo Guinhol. menos que se escreve assim. Agora, eu não sei se é essa a pronúncia. De Minha, toda né? sorte, Ah, o circo é assim. sim. É muito, é exagero, Sim. é tudo meio de verdade. Não tem uma palavra que eu achei fantástica que eu aprendi no Antunes. O jogo. Sim. Que você não pode se banhar de lágrimas, por exemplo, porque a plateia vai ficar parada. Para a plateia chorar, o ator tem que brincar de chorar. É. Tá certo? Na verdade, tem uma questão que ele colocava muito, às vezes, para nós. O Antunes era São Paulino. Então, ele fazia muita uma correlação entre a interpretação com o jogo de futebol. Ah, E é um jogo, né? É um E jogo. essa coisa também que dentro de uma interpretação mais moderna, sim. você mais sugere do que você faz. Porque quem complementa essa sugestão é o público. Isso. Aí ele entra, né? E no circo, E não. às vezes também, que uma coisa que ele colocava, que eu achava interessante, eu vivi isso poucas vezes, mas vivi, é você chegar à emoção, porque você percebe, dentro da sua dualidade cênica, que a plateia está embargada na sua emoção, Ai, que interessante. que não é verdadeira, ela é fingida, Isso. mas você vai para o verdadeiro. É incrível, não? Incrível, né? É jogo. Incrível. É jogo. Eu não entendi o que era o jogo. Porque no circo, meu pai, né, desde 5 anos até, o pai dizia, quer chorar? Chora mesmo. Olha a loucura. É sorrir. E tudo muito, sem até saber por que tanto. Eu não sabia. Eu fazia o que mandava e dava certo, porque os circos dos espetáculos do pai eram lotados e tudo bem, mas era assim. Quando eu entro no Antunes, tudo errado. Por quê? Não! No teatro, não tem que chorar, ele falava. É a plateia, não é você. Você tem que fingir que chora. O que quer dizer isso, Antunes? Fingindo. Veja, você concorda com isso, Jair? Você tem um espaço para desenhos. Ele dizia para mim. Desenho. Para A gente falava design. você tem um espaço para desenhar e aí você vai Com ficando... o corpo, com a voz, com a máscara. Isto. Você Aí desenha. você desenha e o jogo passa a ser crível. Sim. E a plateia... Complementa. Exato. Embarca. Aí eu via que a plateia se emocionava. Como também você tem dias, né? E eu também tive alguns, que você chega no teatro, vai para o camarim, conversa com os amigos, toma um café. Na época fumava cigarro, e aí começa o espetáculo e aquele dia você se acha pleno. Você teve uma inspiração. Insight, né? Não é nem insight, você entrou numa coisa que ela te leva. Sim. E aí no dia seguinte você faz a mesma coisa, você come a mesma comida, né? Caminha no mesmo espaço, faz tudo igual, toma café com os amigos, vai para a coxinha, espera o momento e entra e não aconteceu. Mas isso é uma coisa muito subjetiva, né? Porque é vivo. Eu acho. É vivo. O que é vivo não é... Não é, sim. Um dia você tá bem, o dia que você pensa que foi... essa coisa, perdão. Não, você. Essa coisa de chorar, né? O Antônio sempre falava isso, e alguns teóricos também falam isso. Não chore, porque no momento em que você chora, e normalmente o ator, talvez, movido lá pelo seu ego, ele vai para o primeiro plano chorar. Isso eu vi algumas vezes no teatro. Pra teatro. plateia ver a lágrima? Aí a pessoa fala, nossa, olha, ela ou ele está chorando. Você acabou de cortar. E o na sagrado, verdade, não né? tem ele ou ela, tem a público embarcar. Então, no teatro, você não há necessidade
de correr lágrimas. Tem que correr lágrimas, se é que tem que correr, é na plateia. Ou ela, por exemplo, como é que você identifica isso? Você está lá fazendo espetáculo, a plateia está em silêncio, de repente você começa a ouvir. Né? E algumas pessoas até a bocejar. Mas não é um bocejo de cansaço. De sono. Então, e você percebe que a plateia está junto com você. Né? Exato. Não é tão linear assim, mas isso acontece. Mas ela só está junto com você. Agora, na televisão, você tem que escorrer lágrima. Essa é a diferença. Tanto que, às vezes, lá atrás, né, quando usava um rímel, a mulher chorava uma lágrima negra. Ou o tal da pomadinha japonesa, né, que passa aqui, e aí eles choram, né? Isso não quer dizer também que não tenham atrizes que têm facilidade em chorar. Mas eu trabalhei com algumas e que tinha choro, e eu via que tinha toda uma técnica de olhar para a luz, de não mais piscar, para depois, quando piscar, a coisa arder. Então, são técnicas. Mas, tirando essa questão, no teatro, isso não quer dizer que você não possa chorar. Né? Mas é outra maneira. É outra maneira de... Uma vez eu vi o Mauro Mendonça, fizeram essa pergunta para ele, que é um ator que eu gosto muito, e ele falou, não, mas a gente não, no teatro a gente não precisa chorar, a gente chora por dentro. Né? E é verdade. Né? De qualquer forma, se você também está muito frio, por mais técnica que você faça, isso não complementa. É um momento em que teu interior e exterior, e isso é controlado, né? Isso tem um certo controle, há como se diz, a gente sempre diz nessa coisa agora me foge a palavra, e aí a coisa acontece, esse amálgama. Isso. Né? Há um amálgama desse interior com o exterior, e aí a coisa acontece. Mas o Jair falou uma coisa interessante. Tudo que é vivo é um problema. Por exemplo, o Picasso pintou Guernica, teve seu processo sempre solitário dentro do ateliê dele, e ficou solitário porque ele expôs no museu, onde... E se mandou, e nós estamos ali vivos, as artes performáticas. O nosso corpo, a nossa emoção está ali para bater de frente, entende? Sim. E tudo que é vivo é ondulante. Então, olha, quantas vezes eu falei, eu vou fazer hoje um espetáculo brilhante, porque o namorado está assistindo e eu quero mostrar essas coisas. Quero mostrar para ele. Saía muito ruim, não sei por quê. Outras vezes eu ia tranquila, saía muito bom. Outras vezes a gente pensa que sai ruim, Jair, e a pessoa vai no camarim e diz, mas que beleza, estupendo. Eu digo, que bom. E outras vezes a gente pensa que a pessoa vai no camarim dizer parabéns, mas ninguém aparece. Você pensa que foi bem. Como é que se explica essa coisa do vivo, o Jair? Olha, assim, é difícil, né? Assim. Como eu estava dizendo a você, mesmo a Macunaíma, essa coisa de levantar um público. Quando você levantava parte do público, você ia para o camarim feliz da vida, porque aquilo aconteceu espontaneamente, não teve uma regra, né? Não era a plateia inteira que levantava ou gritava, né? Na Europa a gente teve a possibilidade de ver muitas maneiras de manifestação. Uhum. Eu lembro que a gente estava se eu não me engano, não sei se foi em Portugal, não me lembro mais, mas o público começou a aplaudir, e aí eu comecei a achar que estava tendo um terremoto. Como assim? E aí ficou uma coisa, nos olhamos e tal, ficou uma coisa meio estranha, e depois a gente soube que é hábito, as pessoas começam a aplaudir e depois começam a bater os pés. E como era uma multidão, a sensação que eu tinha é que a gente estava vivendo um terremoto. Então, as manifestações, elas são muito diferentes. E eles estavam fazendo isso pelo espetáculo, de tanto que gostaram. Sim, sim.
Como também tem, por exemplo, na Alemanha, teve cidades que a gente contava a piada, né? Tinha momentos lá certo da risada, e ela acontecia no público um tempo depois, porque havia tradução simultânea. Então, o tempo nosso de fazer não era o tempo do tradutor. Ouvir, exato. Entende? Então, isso tem um atraso. Né, como também não tinha, teve um país, eu não lembro, acho que foi na Suíça, se eu não me engano, que não tinha manifestação. Acabava o ato, silêncio, e a gente normalmente estava acostumado com aplauso e tal. Que a plateia também é viva. Sim. E aí também tem a sua maneira de se manifestar. Isso. Né? E aí depois não, a gente via no final que eu lembro que nos Estados Unidos, por exemplo, depois que acharam o palco lá e tal, as pessoas vinham contar para a gente, né, a equipe técnica, que as pessoas iam para o saguão do teatro para telefonar para as pessoas para dizer, venha porque é maravilhoso. Que então, delícia! O Macunaíma tinha intervalos precisos, né? Acho que era 3 minutos, o do meio, acho que se eu não me engano, era 8 minutos ou 10 minutos, e depois tinha mais um de 3 minutos. Eram 3 atos. Aliás, 4 atos. E aí, nesses intervalos, a gente não pôde fazer esse rigor, porque as pessoas estavam ao telefone que tinha no saguão do teatro, ligando para as pessoas e indicando o trabalho que viessem. Né? Sem querer nós falarmos muito internacionalmente. Sim. Mas, por exemplo, no Japão, não sei se vocês chegaram a se apresentar. Não. Como eu vou dizer, era absolutamente uniforme o aplauso. Assim, o Festival de Toga. Uma semana anterior, houve a apresentação de um grupo, não sei de que país, sobre o Jardim das Cerejeiras do Tchekhov. Maravilhoso. Assistimos, maravilhoso. Mesma coisa que aplaudiram para nós. Parece ter uma forma muito mais igual, tudo igual. E muito tempo. E parados, assim, agachadinhos, sentados no calcanhar. Aí, para nós, igual. Eu digo, olha, eles têm uma formatação de dizer que gostou. Mas voltando um pouquinho ao Antunes. Quando, então, eu entrei com anos e anos de circo, eu tomei muita, desculpe o termo, mas muita porrada, muita paulada do Antunes. Porque ele falava para os outros, para mim não. Que achava que eu era um diamante bruto e que tinha que ser lapidado. O tempo foi passando e porrada, em cima de porrada. Realmente, ele lapidou e eu acabei entendendo que não é a emoção primeira, que é mais ou menos a razão primeira. Faz a arquitetura do teu trabalho, quem é o personagem, a gênese, o que sai, por quê, porque enche de porquês. Depois que tá tudo assim, aí você pode soltar o bicho, o corcel de Platão, que diz que na mão direita é a razão, na mão esquerda é a emoção, aí você pode soltar o corcel da mão esquerda de Platão, a emoção. Agora, eu queria perguntar aqui para o senhor Jair, por que eu tomei tanta paulada para aprender isso, e graças a Deus, Antunes, obrigada, eu aprendi, mas eu quero saber por que você batia em mim tanto? Não é bater literal, gente, é picadeiro. Vou explicar exigir, né? Exigir. E este senhor diz que nunca o Antunes brigou com você, levantou a voz, ou gritou, ou te passou picadeiro. Por quê? Será que você é melhor que nós, É isso? Não, pode ser. Deixa eu falar, o que é o picadeiro? Ele acaba com a pessoa,
Mas destrói. Você fica, ele entendia que tem que ficar nu, o ator, para ele poder construir o personagem sob tábula rasa, tá? Então, picadeiro queria dizer apanhar na frente dos outros. É isso. Agora, você com a palavra. Eu não gostei dessa história de eu apanhar, viu? E você não. Não, mas eu vi vários atores e atrizes ter um processo diferente do meu. Eu fazia um personagem que era o Manap. Manap ele era um pajé, é o pajé da tribo, que está em dissolução. Ele é um guardador da memória. Ele é um homem que tem como todo pajé, ou como todo xamã, ele tem essa facilidade de uma comunicação com outros mundos, tanto que por 2 vezes ele consegue trazer uma Macunaíma de volta. Então, eu me inspirei muito na minha avó. A minha avó, na qual eu convivi muito com ela, porque ela ficou com as crianças tomando conta, e a minha avó era uma mulher benzedeira. Ai, que delícia. Chegavam crianças na minha casa, isso eu pequeno, com o bucho virado, irritada, chorando. Ela tinha lá uma... Cobreiro, né? Lembra? Ela tinha uma coisa de tirar um fio da fralda da criança, mastigar, né, fazer umas orações, botar na testa da criança e a criança saía dormindo. Uma criança que estava berrando horas, que a mãe estava desesperada, saía dormindo. Minha avó era uma mulher que frequentava a Umbanda, né? Apesar e nunca proibiu a gente de ir para a igreja católica ou protestante, mas a questão dela era essa questão ligada a essa cultura, né? E também uma época em que a gente não tinha acesso a posto de saúde, era tudo muito complicado. Então, a Umbanda salvou muita gente e resolveu muitos problemas ali de saúde das pessoas. O Antunes, eu era magro, eu pesava 51 quilos. Sempre fui muito magrinho, né? Mas uma boa energia, sempre muito energético. E o Antunes me fez ensaiar durante 3 meses, ou 4 meses, segurando 2 bolas de jornal, todas encapadas com fita crepe. Uau. Então eu passava 7, 8 horas por dia com essas 2 bolas, caminhando, segurando, dando texto, fazendo personagem. Ensaiando. E quando eu fazia essa posição, mais ou menos essa, automaticamente o meu corpo já tomava uma dimensão de um preto velho. Porque o Manap era a tribo, ele faz uma mistura, o Manap era negro e velho, e guardião dessa cultura. O Jigué era índio, e o Macunaíma é aquele que vai depois virar branco, para depois virar índio, enfim, o que mais vai se aculturar. Então, você tinha ali, nesses 3 irmãos, essa questão da raça brasileira, essa mistura, né? Então, eu lembro que, inclusive, quando eu fazia isso, e pela dinâmica de cenas, a gente ficava muitas horas, às vezes, repetindo uma cena, a exaustão, porque só depois da exaustão é que a gente começava a ter uma certa organicidade. Uhum. E então eu nunca tive isso, mas eu vi ele ser cruel, porque tinha dias que o ensaio era muito pesado, mas tinha dias que o ensaio, você ia à nuvem e voltava de plenitude, de acerto, de perceber, né? Apesar de não ser a obra totêmica, mas de perceber que a gente estava no caminho certo. Então, isso é um processo, né? Você não chega nisso... assim, né? Eu lembro que quando foi uma semana antes da estreia, o Jacques Thériault entregou para todos os atores uma pilha, sim, de texto que nós falávamos, e nós nunca fomos para o decorar.
a coisa sempre foi orgânica. Sempre foi orgânica. Isso é verdade Entende? mesmo. Nunca teve essa coisa de leitura de mesa. E repete, né? E repete. A gente teve palestra com os Vilas Boas, a gente teve uma tribos de índio que vieram para São Paulo, que a gente foi chamado para vê-los dançar, para ter uma conversa com eles, para sentar, para passar uma tarde juntos lá no Pacaembu, lá no ginásio do Pacaembu. Tinha a Glorinha Boitemiller, veio do Rio de Janeiro para trabalhar a questão da vocalização. Então, teve toda uma assessoria, apesar de toda a precariedade que tinha, nesse sentido. Mas tinha isso, eu não vi outros atores terem... Outra coisa também que o Antunes tinha, né, e eu vi isso depois em outros espetáculos, inclusive os teus, o de vocês, era uma equalização das interpretações, o que é uma coisa muito rara hoje a gente vê no teatro. Explica melhor isso. Estavam todos no mesmo barco, percebe? Cada um na sua dimensão correta, os desenhos, o volume de voz, o entendimento do que estava sendo feito, né? Era equânime, entende? Estava todo mundo no mesmo prato. No mesmo padrão. Entendeu? No mesmo padrão, numa linguagem assim, no mesmo prato, saboreando a mesma coisa. Apesar de fazer 2 ou 3 personagens, ou eu, caso o Cacau, o Portela, que ficávamos o tempo inteiro no personagem até na sua travessia, né, de espetáculo. Então, era a Salma, que mudava toda hora também de fazer personagem. Uma hora era a Si, depois era o Iara. Então, havia uma coisa de ritmo também, que foi descoberto em cena, né? Para isso também teve toda a trilha do Murilo Alvarenga, que ajudou muito a dizer, né, a comandar essa leitura e esse fazer. E teve isso. E fora isso também tinha a parabólica, né? Que era O que é a parabólica? A parabólica, na verdade, é uma antena parabólica que as pessoas colocam em lugares que não tem muito acesso acredito eu que seja isso, porque eu sou péssimo de tecnologia. Mas parabólica, o palco do Teatro São Pedro era arredondado. Então, no final do ensaio, se colocavam todas as cadeiras nesse arredondamento do palco para dentro do palco, virada para dentro, e o Antunes tinha uma mesa que era colocada e ali ele colocava os acertos, os que ia se fazer no dia seguinte, as propostas, né? Tinha sempre uma questão de, por exemplo, ele mudava alguma coisa, e nós éramos naquela altura 20 e poucas pessoas, porque eram 30 atores para ficar somente 17. Isso. Então, esse processo de 13 atores que iam saindo devagar, e aí tinham pessoas que saíam dramaticamente, machucadas, outras não, outras aliviadas, enfim. Cada um reagia ao seu modo e à sua idiosincrasia. Né? O seu jeito de sentir a partida. Exato. Então, tinha isso. Mas, e aí ele dava, e tinha uma coisa que ele falava também, que eu achei muito interessante, que era assim, vamos supor, amanhã eu saio... dá um meio-dia, às 2, com o Murilo. Então, tem que vir isso, isso, isso. Uhum. Você entendeu? O que eu falei? Então, você ouvia aquilo 30 vezes. Aí você não tinha como dizer no dia seguinte, eu não entendi ou não ouvi, porque você é obrigado a ouvir. Isso é um acerto, porque... Era tanta coisa que rolava naquelas 8 horas que a tua cabeça estava num turbilhão. Ainda mais se você estava em xeque naquele dia, tinha que repetir, porque aí você fixava aquilo, porque você tinha que estar... Todo mundo não tinha como ficar anotando, né? Então, era isso, que ele chamava de memória, né? E tinha sempre um ator também que redigia isso. Que antes da gente sair ainda lia tudo e tinha a tabela também, porque nós pegamos o final da tabela, que era uma outra questão. Uma outra técnica. Uma outra técnica que se usava, uma outra estratégia de
de disciplina, né, Uhum. do próprio teatro. Então é isso. Bem, nós... Pode falar. Não, era isso que eu queria dizer. Nós estamos chegando ao final. Que pena, porque com o Jair, meu Deus, como a gente aprende com você. E ficaríamos horas. Mas eu quero encerrar agradecendo demais a sua presença. Depois você agradece se quiser, mas foi um prazer, não tem dúvida. Uma pessoa deliciosa de conversar. A gente vara, não é? À noite, com uma pessoa assim. Tem gente que você conversa um minuto e já não aguenta mais. Mas cada um é cada um, vamos respeitar todo mundo. Eu quero encerrar com uma pergunta. Você responde essa pergunta sim. E faz o seu encerramento. Tá. O Macunaíma tem um lema. Né? Não é a obra do Mário de Andrade tem um lema: Macunaíma, o herói sem caráter. Portanto, igual a brasileiro. Eu sempre ouvi isso. Nós somos Macunaímas. O brasileiro é Macunaíma, herói sem caráter. Enfim. Você concorda com Mário de Andrade e com o Antunes, que transformou a escritura de Mário de Andrade numa grande epopeia, mudou o teatro brasileiro total nos anos 70? Ou o que é essa história de Macunaíma, o herói sem caráter, igual a brasileiros? É terrível. Teve um dia... Você já ouviu falar isso lá? Sim, o próprio título, né? A gente leu junto o livro do Manuel Proença. Eu não lembro se o nome é Manuel, mas lembro do Proença. Ele falava o livro do Proença, que é um livro que explica, né? Cada fábula que ele contou, cada história que ele contou, como ele pegou, o que ele transformou, para a gente entender aquilo, porque é uma colagem. Esse livro é uma rapsódia, ele é uma colagem de uma série de coisas. E o Antunes chegou e falou, gente, eu descobri que o Macunaíma, ele é um herói sem caráter, porque ele tem todos. Ele tem absolutamente todos. E os usa conforme a situação. Recentemente, eu ouvi o Wisnek, Miguel Wisnek, dizendo uma coisa que eu achei muito pertinente também, que é o fato de não ter o caráter é porque ele tem uma síndrome da infantilidade. Ele se tange pela infantilidade, né? Ou seja, assim, uma coisa meio Peter Pan, né? Ele não tem um amadurecimento. Ele vai se utilizando da vida à medida que as coisas vão se apresentando. E Macunaíma tem isso, né? Porque ele não é... Tem horas que ele é o anti-herói. E mesmo assim ele é herói, né? Então acho que o Mário traz essa modernidade. E o que, né, tem que ver isso com o caráter brasileiro, que eu ouvi muito? O brasileiro é assim, meio... Eu acho que sim. É o jeitinho. É o jeitinho. É um país que, por exemplo... Muito criativo. Se move por causa de futebol, né? Se mata por causa de futebol. Se solta rojões, né? Se matam. E, no entanto, politicamente é um país que não se manifesta muito, né? Teve seu período de manifestação, depois foi punido por isso, mas não tem muito isso, né? Não é um... Mas aí tem tantos componentes que tem que levantar, que é o próprio empobrecimento da educação, ou a carência da educação. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa miscigenação, né? Sim. Que tem o brasileiro, que eu acho fantástico, entende? Leva também a essas características, né? Você tem aqui no Brasil, por exemplo, cidades, né? Feudos, né? Como diria,
cidades que são totalmente fascistas, né? Ainda, hein? Né? Você tem pessoas que não estão um pouco se lixando, porque, mas é índio, mata mesmo, tem que matar. Quando aquilo lá, eles eram os proprietários, foram os primeiros. Então, são tanta coisa, né? E acho que o Mário colocou muito bem esse turbilhão. Não é uma coisa que define, né? Então, eles são um pouco indefinido, né? Eu acho que eu querer ter a pretensão agora de definir não é o caminho correto, é indefinido, porque, na verdade, é uma mistura de muitas coisas. Eu queria colocar só uma outra coisa também, que a gente tinha combinado de falar, mas eu vou falar assim. Por que você faz teatro e por que você continua fazendo teatro, independente, às vezes, de não estar no palco? E uma vez um aluno me perguntou, Jair, você fez sucesso? Eu falei, depende o que é sucesso, sim. Mas, para mim, a questão do sucesso foi os pequenos apontamentos que eu tive ao longo da trajetória de pessoas, por exemplo, de um peso muito grande nessa caminhada, virar para mim e falar, você é do teatro. Né? Eu tive a felicidade da irmã da Cacilda, Cleide Ácones, um dia numa leitura de uma peça que nós fizemos, e fazer o antagonista dela, e ela tocar na minha mão e falar, você é dos meus. Isso é Oscar. Isso é... E não tem preço. Não tem preço. E não vai segurar a porta da minha casa como um troféu. Mas é uma coisa que vai comigo nas minhas memórias para o outro lado. Que lindo! Muito obrigada. Tá emocionado. É lindo esse homem, não é? É lindo o que ele fala. Mas são recados, né? Que eu acho que o palco tem um sagrado, assim, não sei se a palavra é essa, mas tem um mistério, tem um sagrado. Ah, claro. E de vez em quando eles te mandam um presente, te mandam um recado. E você, apesar de todas as dificuldades, né, que é ser artista num país... Com tantas dificuldades. Com tantas dificuldades. E manda um recado, fala, você está no lugar certo, na hora certa, fique tranquilo. As coisas melhorarão. E eu acredito nisso. O teatro passou por N crises, vai ter outras crises, mas ele tem uma coisa que é insubstituível, e é uma pena que o público não perceba isso, que é o presencial. É ali, naquela hora. Olho com olho, fechou pele com a pele. Cortina, acabou. Abriu a cortina. A Ariane fala uma coisa que eu concordo plenamente, que uma pessoa, quando entra num teatro, ela deveria atravessar o portal do maravilhamento. Eu concordo plenamente, porque eu, muitas vezes, ao assistir um colega, assistir uma peça, eu entendi que eu tinha entrado no portal do maravilhamento. Tua bunda não dói, você não tem vontade de nada a não ser ficar absorvendo aquilo. Os problemas parece que ficam lá. Não, nem na rua, né? Eu não entendo como as pessoas abrem da celular e tal, mas tudo bem, cada um é cada um, mas eu digo assim, você é transportado para um outro lugar. Eu acho que o teatro tem isso, eu acho que a dança tem, todas elas têm, mas o teatro, isso é presencial, tá ali, fechou a cortina, ele é efêmero. Você não sei se no dia seguinte vai mudar a plateia, no dia seguinte é um ator que teve uma perda na sua vida, mas está ali trabalhando. É presentidade, né? Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E você poder tocar nesse lugar do público também, quando às vezes você é público e você entende que você vai ali, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Meu primeiro posse, porque eu estava nervoso, mas tá ótimo. Muito lindo.
Então, obrigada e até a próxima.